Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula específica de conhecimentos bancários e agora chegou a hora de nós explicarmos aqui bancos de investimentos, né? Claro, mais uma instituição aqui do Sistema Financeiro Nacional. Essa instituição, ela faz parte aqui do grupo bancos, né, ou seja, do sistema operativo, e o banco de investimento tem características bastante importantes, né? Vamos lá, vou fazer uma pequena introdução da aula de bancos de investimento. Primeira coisa que você deve saber, que os bancos de investimento fazem parte das instituições financeiras não monetárias, ou seja, não podem receber depósito à vista, ou seja, não pode receber, não pode ter conta corrente. Conta corrente é apenas do item de cima, né? E aí, professor, o que mais? Você tem que entender, isso é cobrado muito, você tem que estar estudando. Na verdade, você tem que estudar esse assunto aqui, ó. São 3 aulas importantes, né? Bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, né? São 3 instituições aí muito próximas e cada uma com uma característica. Por exemplo, bancos de investimento, né? Vai financiar capital fixo, capital de giro, né? Principalmente capital fixo, e são formadas por instituições privadas, né? Instituições privadas. Já os bancos de desenvolvimento são formados pelas instituições públicas, né? Aqui visa o quê? Visa fomentar alguma região, algum segmento, alguma orientação estratégica de governo. E as agências de fomento, professor? No início da década de 2000, né? Finalzinho da década de 90, 2000, nós tivemos aí uma caça às bruxas aos bancos estaduais, né? E principalmente aos bancos de desenvolvimento. Então, muitos bancos de desenvolvimento estaduais foram lamentavelmente extintos, né? E aí, professor, lá tinha um estado, tinha um banco de desenvolvimento lá. E aí, prof, aí aconteceu o seguinte, né? O cara pegou, né? O cara pegou lá e fez o seguinte, a gente pegou, e o que aconteceu? Extinguiu esse banco, acabou o banco, né? Para ocupar esse espaço, né? Para ocupar esse espaço, os estados criaram aí agências de fomento, né? É claro, com uma atuação aí bem menor que um banco de desenvolvimento, né? Então, temos para vocês essas 3 instituições, né? Professor, eu gosto de exemplos, né? Quantos bancos de investimento nós temos hoje no Brasil, né? Olha aqui, nós temos hoje 13 bancos de investimentos constituídos, segundo fonte lá do Banco Central, né? Ó, Banco Alfa Investimentos, Banco Credit Suisse, né? Banco Mercantil de Investimentos, Porto Real, Banif, BB, Banco de Investimentos, BBVA, né? Muito especializado na securitização de dívidas, lançamento de títulos na Bolsa de Valores, né? Ou seja, temos 13 bancos de investimentos aí. E aí, professor, vamos seguir o padrão, né? Padrão, Banco Central, claro, o que o Banco Central diz de bancos de investimento, né? Tem esse texto aqui que normalmente eu leio para vocês, mas não vou ler esse texto, por quê? Eu vou direto nessa resolução do Conselho Monetário Nacional 2624, né? A resolução 2624 de 1999, ele vai consolidar as normas de constituição e o funcionamento dos bancos de investimento. E pode ter certeza absoluta, tá, que se você assistir essa nossa videoaula, não só com essa videoaula, com outras videoaulas, não são aulas assim superficiais, eu pego cada assunto. E cada assunto eu tento explorar o máximo possível de conteúdo, de pegadinhas, de exercícios, tudo isso para você ficar mais do que competitivo, muito competitivo, hiper competitivo no dia da prova. Vamos para a resolução aqui, né? Artigo 1º. Estabelecer que os bancos de investimento, instituições financeiras privadas, né? E aí, prof, em aulas anteriores, tá, eu não lembro qual foi a aula especificamente, nós fizemos um exercício e nesse exercício o único erro estava o seguinte: bancos de investimento, tá, natureza pública e privada. Está errado, gente. Banco de investimentos, natureza privada. Isso cai em provas. Especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, parou. Especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, principalmente as atividades de IPO,
né? Como assim, professor? Minha empresa, tá? Eu, LAC Concursos, né? Ou quem me dera, né? Um dia chegar nisso aí. É uma empresa Eireli, depois vou para a limitada, da limitada eu quero abrir o capital na Bolsa de Valores, né? É uma SA, né? Então, essa transição aí, o banco de investimento sabe fazer muito bem, tá? Então, ele faz esse tipo de subscrição de ações, né? Outra coisa, eu já estou uma empresa, já está lá, eu quero emitir umas debêntures para capitalizar recursos para investimento específico. Então, quer dizer, são operações especializadas aí de caráter temporário, tá certo? Quem faz esse cara aí? Bancos de investimento, aí são uma ótima opção que nós temos no mercado, né? De financiamento de atividade produtiva para suprimento de capital fixo e capital de giro, muito importante, então banco de investimentos, ou capital fixo e capital de giro, de administração de recursos de terceiros, tá? Carteiras aí de clientes de terceiros, né? Devem ser constituídas sob formas de sociedade anônima, né? Parágrafo único. Na denominação das instituições financeiras que se refere a esta resolução, deve constar a expressão banco de investimento. Ok? Nós vimos aí o exemplo, todos têm banco de investimento. Professor, eu estou numa dúvida desse cara, capital fixo versus capital de giro. Vem cá, vou explicar para vocês, isso aqui é muito importante. Capital fixo, cara. Capital fixo é aquele que você vai fazer algum tipo de investimento, né? Investimento permanente, imóveis, comprei um terreno, comprei uma sede, um apartamento, enfim, um escritório, maquinário, tá? Equipamentos, ou seja, é o capital fixo. Já o capital de giro é aquele que vai girar. É a compra e venda de insumos que não vai ficar na empresa, né? Recursos financeiros necessários para o funcionamento cotidiano da empresa, contas a pagar, salários, encargos a pagar, ou seja, fornecedores a pagar, ou seja, é o capital de giro, aquele dinheiro que a empresa tem para movimentar, né? Aqui vai aquela expressão, dinheiro faz dinheiro, né? Parágrafo 2º. Os bancos de investimento é facultado, além da realização das atividades inerentes à consecução de seus objetivos, o quê? Então, vamos lá. Objetivo, capital de giro, tá? Capital fixo, subscrição, especializado em ações temporárias, não é isso? Está lá, né? Além disso, o que mais ele pode fazer? Primeiro, olha só, carta de atribuições do banco de investimento. Praticar operações de compra e venda por conta própria ou de terceiros, administração de carteira de terceiros, né? De metais preciosos no mercado físico e de quaisquer títulos e valores mobiliários nos mercados financeiros e de capitais, né? Então está aí para você, tá? Ele pode estar aí efetuando aí por conta própria ou administrando conta de terceiros, recurso de terceiros, né? Metais preciosos, ouro, por exemplo, né? Tanto no mercado fixo ou qualquer outro tipo de valor mobiliário, né? Está aí para vocês, bacana, né? 2. Operar em bolsas de mercadoria de futuros, bem como de mercado de balcão organizados por conta própria ou de terceiros, né? Concorrem aqui diretamente com as famosas aí corretoras e distribuidoras, né? Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de capital de giro, né? Todas as modalidades de concessão de crédito, né? Ótimo, né? Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos de valores mobiliários. Operar em câmbio mediante autorização específica do Banco Central do Brasil. Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados financeiros ou não, mediante prestação de serviços de consultoria, participação societária e ou concessão de financiamentos ou empréstimos, né? Realizar outras operações autorizadas pelo Banco Central do Brasil, né? Ou seja, nós temos aí uma amplitude muito grande, né? Os bancos de investimento podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de, ou seja, né? O que ele está colocando aqui? Quais são as formas de captação para a intermediação do banco de investimento, né? Olha só, nós sabemos que os bancos de investimento não podem fazer depósito à vista, somente depósito a prazo. Outra informação, os bancos de investimento aí caracterizam aí para suprimento de financiamento que de médio a longo prazo, tá? Essas são as principais, não é um banco comercial de varejo que é de curto prazo. Então o quê? Depósito a prazo, com ou sem recibo de certificado, né?
com ou sem, com ou sem emissão de certificado. O que é isso? Ele pode emitir o CDB? Pode, porque ele é banco, né? Ou ele pode fazer um recibo, né, de depósito bancário, né, RDB, né? Tá? Um recibo de depósito bancário, um CDB ou um RDB. Tá? São os dois grandes instrumentos aí de quê? De captação, de intermediação financeira. Né? Recursos oriundos do exterior, inclusive por meio de repasses interbancários. Né? Olha aí, nós vimos aí na lista aí de... nós vimos aqui na lista, né, dos bancos de investimento, nós temos aí muitos, né, bancos aí de investimentos aí de exteriores, né, que aqui são algumas filiais, né? Repasse de recursos oficiais, você pode receber recurso público para fomentar aí algum tipo de mercado. Depósito interfinanceiros, né? E, finalmente, nós temos aí outras formas de captação autorizadas pelo Banco Central. Em concurso, vai cobrar esse item 1, depósito a prazo com ou sem emissão. Vamos lá, artigo 3º da resolução. Vamos lá. Os bancos de investimento podem manter contas sem juros e não movimentáveis por cheque, relativos aos recursos de terceiro. Né? Anota aí. Isso aí é a famosa conta investimento. Tá? Então, você tem a sua conta corrente. Né? Você tem a sua conta corrente. Se não tem, com certeza você vai ter aí um dia que você vai passar no concurso. Né? Depósito à vista. Tem a conta investimento. Então, essa conta investimento é a conta utilizada, né? Eu já tive aplicações no mercado, então eu transferia o dinheiro da minha conta corrente para a minha conta investimento, tá certo? É uma conta específica para essa finalidade, né? Tá certo? Para você administrar. Não é movimentado por cheque. O cheque você não tem como ir lá no caixa eletrônico e sacar, né? Não é isso, né? E sem juros. Então, você tem aí as contas de investimentos. Para quê? Recebidos para aplicação em títulos de valores mobiliários e outros ativos financeiros e ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais referentes à movimentação dessas aplicações. Né? 2. Vinculados à execução às suas operações ativas ou relacionadas com a prestação de serviços, ou seja, para o pagamento das taxas, são tudo descontado aqui na sua conta investimento. Uma conta que você cria não é a conta corrente, porque conta corrente tem um objetivo específico. Bacana? E aí, fixou? Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma bateria de exercícios top de linha, que eu tenho certeza que vai ajudar a fixar o conteúdo, e o exercício ajuda o professor na complementação de algum assunto, algum item que a gente não abordou durante a aula. Vem comigo. Banestes Indecan 2012, cargo de escriturário. O sistema financeiro pode ser conceituado como um conjunto de órgãos de regulamentação e de instituições que operam os instrumentos financeiros do sistema. Em relação às instituições do sistema financeiro, marque a afirmativa correta. Então, nós temos aqui a afirmativa correta que está buscando. A. O Banco Central é o órgão normativo máximo do sistema financeiro nacional? Errado. Quem que é? É o Conselho Monetário Nacional, né? Vamos arrumar esse N aqui, né? Aí, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é responsável pela execução da política cambial de acordo com as diretrizes definidas pelo Conselho? Não. Esse cara aqui é o Banco Central, né? Está errada, né? Então, está errada, está errada. C. A Caixa Econômica Federal é uma autarquia? Errada. Autarquia nós temos quem? Banco Central e CVM. Caixa Econômica é uma empresa pública. Ok, né? D. As cooperativas de crédito podem ser transformadas em bancos a critério dos cooperados? Errado, né? Por que está errado, professor? Porque as cooperativas não podem ser transformadas de banco. Mas nós temos os bancos comerciais cooperativos, sim, temos. Só que os bancos cooperativos, né, quem quer, no mínimo 3 cooperativas devem fazer parte do banco do controle acionário, que vai ser uma SA. Tem que ter no mínimo 51% das ações com direito a voto, né? Então está errado. E os bancos de investimento devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, SA. Concordo. Não podem ter contas correntes, correto? Ok. Né? Só contas de investimento, que é diferente.
Captam recursos por meio de emissão de certificados de depósito bancário? Exatamente, ó, CDB. E lá na lei diz também que ele pode também emitir um RDB também. Um RDB e CDB, ou seja, a questão aqui, alternativa letra E, tá certo? Fácil, nem tanto, né? Que é o cara que não vai estudando aí passo a passo, estudando cada entidade aí do sistema financeiro, o cara não consegue acertar uma questão como essa aqui não, cara. Tá? Uma questão aí, quando eu preparo a aula, cara, quando eu separo as questões, eu procuro pegar as questões aí difíceis, não as questões facinhas, que pela facinha você não treina, tem que ser nada difícil, não é? Então, alternativa letra E. Bonesses e Decam 2012. Assinale a afirmativa correta. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa é uma das funções do Banco Central. E aí, professor? Cara, o cara que leu no automático marcou a letra A como correta, mas não é coordenar, né, cara? Ele executa, né, cara? Quem vai coordenar essas políticas como um todo é o Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional. Está errada essa ação, né? Letra B. O Banco Central é uma autarquia, correto, vinculado ao Ministério da Indústria? Não. Ele é uma autarquia, mas vinculado ao Ministério da Fazenda. Não só ela, né, que é o Ministério da Fazenda, mas também a Caixa Econômica, a Caixa Econômica, a CVM, são todas instituições vinculadas aonde? Ao Ministério da Fazenda, né? C. Os bancos de investimento, não possuem contas correntes, correto. Né? Tem contas aqui, não possui, porque eles não podem depositar depósito à vista, né? Captam recursos via depósito a prazo. Correto aí, ó. Letra C, ó, como esse assunto aqui é muito cobrado em prova de concurso, né? Letra D. As sociedades corretoras de títulos de valores mobiliários captam recursos por meio de colocação de letras de câmbio e recibos de depósitos bancários. E aí, prof? Está errado. Porque aqui ó, são aqui as financeiras, não as corretoras. Então está errada essa questão por esse item. Isso aqui é as financeiras, Sociedade de Crédito e Financiamento, tá certo? É as financeiras que captam letra de câmbio e RDB. E os bancos comerciais captam recursos exclusivamente por meio de depósito à vista? Errado. Né? Os bancos comerciais, eles captam, claro, esse tesouro, esse precioso que é o depósito à vista, mas também são autorizados a fazerem captação também via depósito a prazo. Logo, gabarito da questão é a letra C. Basa Sensgran Rio 2015, cargo de escriturário, vem comigo. Uma das principais fontes de receita de um banco de investimento são as operações com subscrição com papéis. Exatamente, são entidades especializadas em fazer abertura de capital, lançamento de debêntures, novas ações, ou seja, a gestão desses capitais, operações, subscrições com papéis. Papéis aqui são praticamente 3, ações, debêntures e notas notas promissórias, né? Comerciais papers, debêntures e ações. Nessas operações, tais papéis, esses papéis, ações, debêntures e comerciais papers, né? São subscritos pelo Tesouro Nacional? Não. Né? Quem que faz a subscrição dos papéis do Tesouro Nacional? Bacen, que ficam custodiados na Selic. São garantidos pelo Banco Central? Claro que não, né? Hoje, o Banco Central não vai garantir nenhum tipo de título, né? Que vai ser título nenhum. Por exemplo, da empresa vai ser a empresa que vai garantir, claro, né? Do Tesouro vai ser o Tesouro. C. Estão sujeitos ao risco de mercado, né? E aí, professor? Exatamente, estão sujeitos aqui ao risco de mercado, né? Professor, o que vem a ser, professor, o risco de mercado, né? Risco de mercado, eu já acompanhei vários IPOs aí, né? IPOs bem-sucedidos e mal-sucedidos. Por exemplo, a empresa lá, ela faz uma abertura, pretende fazer uma abertura de capital, e ela pretende arrecadar 100 milhões de dólares para aplicar, para ser uma top, né? Para ter investimento, para operar alavancado, sempre, né?
né, na frente da vanguarda. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach tudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.